Se eu lhe dissesse que um único segredo bíblico poderia transformar completamente sua vida financeira em 2025, você acreditaria? Não, não estou falando de fórmulas mágicas ou promessas vazias. Estou falando de um princípio eterno, provado e respaldado pela palavra de Deus, que mudou a história de homens e mulheres que confiaram, declararam e agiram com fé. Porque, embora muitos ignorem, a Bíblia não fala apenas de espiritualidade, é também um manual para o sucesso financeiro, crescimento pessoal e sabedoria nos negócios. O problema é que a maioria das pessoas passa anos procurando respostas no lugar errado. Elas se esforçam, trabalham incansavelmente, mas ainda se sentem presas, frustradas e sem saída. Por quê? Porque estão lutando com suas próprias forças e deixando de fora o único que pode verdadeiramente abrir as portas certas. Mas você não precisa repetir essa história. Este ano pode ser diferente. Neste vídeo, não lhe darei palavras vazias ou teorias ambíguas. Vamos mergulhar juntos em princípios bíblicos claros, exemplos inspiradores e chaves práticas que, se você as aplicar agora, podem destravar uma nova dimensão de prosperidade em sua vida financeira e espiritual. Porque o verdadeiro sucesso não começa em sua conta bancária, começa em seu relacionamento com Deus e em como você aplica seus princípios em sua vida diária. Então, se você está cansado de começar um novo ano com as mesmas metas e os mesmos fracassos, se você realmente quer ver uma mudança tangível em 2025, este vídeo é para você. O quarto princípio surpreenderá e pode ser a peça que faltava em sua vida. Agora, antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações porque aqui no Riquezas da Bíblia, não apenas compartilhamos conteúdo, caminhamos com você nesta jornada em direção a uma vida próspera e abençoada. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas mais um conselho, é uma chave que pode abrir as portas do propósito e da abundância em sua vida. Dedicando seu ano a Deus, o ponto de partida para a verdadeira prosperidade. Começar um novo ano é como abrir um livro em branco. Cada página representa um dia, e cada palavra escrita nela molda o final da história. Dedicar 2025 a Deus não é apenas um ritual simbólico, é um ato profundo de fé e confiança. É olhar para tudo que ficou para trás, erros, frustrações, vitórias e derrotas, e colocar cada detalhe nas mãos de Deus. Não se trata simplesmente de listar desejos ou sonhos, mas de abrir seu coração, expor suas feridas e pedir orientação para cada passo futuro. Afinal, Deus não é apenas um espectador, Ele é o autor e deseja escrever uma história extraordinária com você. Imagine por um momento um pai perguntando a seu filho: "Filho, o que você quer?" O filho, com os olhos brilhando de expectativa, responde claramente, pedindo o que realmente anseia. Agora imagine essa criança respondendo: "Ah, pai, o que você quiser está bom." A verdade é que até os pais humanos querem ouvir os sonhos específicos de seus filhos. Por que seria diferente com Deus? Ele não quer que você apresente pedidos vagos ou genéricos, ele quer ouvir sobre seus sonhos mais íntimos, suas metas para 2025 e até mesmo o que parece impossível hoje. A oração não é apenas pedir, a oração é abrir seu coração, ser transparente, despir-se de máscaras e formalidades. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou discursos ensaiados, Ele se alegra quando seus filhos falam com sinceridade, com confiança, com fé. Ele não só quer saber o que você deseja, mas também por quê. Ele quer fazer parte do seu processo, de cada plano, de cada decisão. A oração não é simplesmente uma formalidade religiosa, é uma conversa íntima com o Criador do Universo. Então, pegue um pedaço de papel agora mesmo, adie. Anote suas metas, seus sonhos e até mesmo seus medos.
Escreva sobre o que lhe tira o sono à noite, o que você espera alcançar, sobre os desafios que parecem gigantescos diante de você. Em seguida, apresente tudo isso a Deus em oração. Fale com Ele como falaria com um pai amoroso. Seja honesto, seja claro, seja específico. Lembre-se de que Deus não está apenas ouvindo, Ele está atento a cada detalhe. Muitas vezes, passamos anos fazendo planos, criando metas, e no final, percebemos que não consultamos a Deus sobre nada. Queremos prosperar, mas esquecemos de colocar nossos projetos nas mãos daquele que pode verdadeiramente abrir as portas. Dedicar seu ano a Deus significa colocar cada detalhe diante dele antes mesmo de dar o primeiro passo. É dizer: Senhor, não quero caminhar sozinho. Quero que cada decisão que eu tomar esteja alinhada com a tua vontade. Este é o primeiro e mais importante passo para um ano verdadeiramente abençoado. A vida é imprevisível. Podemos ter os melhores planos, os melhores recursos, mas sem a bênção de Deus, tudo se torna frágil. Dedicar seu ano não garante que não haverá desafios, mas garante que você não estará sozinho quando eles chegarem. É a diferença entre construir uma casa na areia e construir sobre uma rocha. Quando a tempestade vier, e ela virá, a casa permanecerá firme porque seus alicerces são seguros. Portanto, antes de qualquer planejamento, antes de iniciar qualquer nova jornada, pare, respire e ore. Fale com Deus sobre tudo. Diga a Ele o que dói, o que te assusta, mas também o que te faz sonhar. Apresente suas metas com clareza, declare sua confiança nele, então, com paz no coração, dê o primeiro passo. Acredite, um ano dedicado a Deus é um ano que já começa com vitória. Declarando as promessas de Deus, mais do que palavras, é poder. A palavra de Deus não é apenas uma coleção de frases inspiradoras, é uma fonte viva de promessas que transformam realidades. Quando o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 4:19, "E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus", ele não o fez como uma suposição, mas como uma certeza. Essa promessa divina não é limitada por circunstâncias econômicas, crises ou falta de oportunidades. É uma garantia eterna que quebra barreiras e correntes. No entanto, essa promessa precisa ser mais do que palavras em uma página, deve ser gravada no coração e proclamada com convicção. Declarar não é o mesmo que recitar. Não se trata de repetir um versículo de forma mecânica, como se fosse um feitiço mágico. Declarar a palavra de Deus é falar com fé, com a certeza de que o que é dito não é um mero desejo, mas uma verdade estabelecida pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Quando uma pessoa declara, "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades", ela não está realizando um ato simbólico, está ativando uma promessa no reino espiritual. Mas aqui está o segredo: a declaração sem fé é apenas barulho. A fé é o que converte as palavras em poder. Cada palavra que sai da sua boca carrega peso no mundo espiritual. Quando uma pessoa declara esta promessa bíblica todos os dias com confiança, está construindo um muro invisível de proteção, provisão e abundância ao seu redor. No entanto, a declaração deve ser acompanhada por uma atitude de descanso. De que adianta declarar esta promessa se o coração permanece cheio de ansiedade e medo? Deus não precisa que as pessoas repitam o que Ele já disse, Ele precisa que elas confiem no que Ele prometeu. Essa é a diferença entre fé vazia e fé ativa. É essencial trazer esta promessa para a vida diária. Colocar este versículo em um lugar visível, em um espelho, em sua mesa, na tela do seu celular, não é apenas um lembrete, mas uma âncora para os dias difíceis. Quando as contas não parecem fechar, quando os problemas financeiros falam mais alto que a fé,
Esta promessa deve ser repetida não como um grito desesperado, mas como uma declaração serena de confiança: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. É assim que a fé se torna prática e transforma a realidade. Em um mundo onde notícias negativas e previsões sombrias parecem dominar todas as conversas, é fácil se deixar levar pelo medo. Mas aqui está a chave: a promessa de Deus é mais real do que qualquer manchete de jornal. Não importa se a economia global está em crise ou se as perspectivas parecem desfavoráveis. Quando Deus promete suprir todas as necessidades, Ele o faz segundo suas riquezas gloriosas, e essas riquezas não têm limites. Enquanto o mundo opera na escassez, Deus opera na abundância. Portanto, declarar esta promessa não é apenas um ato pessoal, é um ato espiritual que impacta o ambiente familiar, as finanças e a mente. Uma pessoa que declara esta promessa com fé não anda com ansiedade, não dorme com medo e se levanta com dúvidas. Sua confiança está enraizada em algo eterno, algo que não muda com o tempo ou as circunstâncias. Cada declaração se torna uma semente plantada no solo fértil da fé, e mais cedo ou mais tarde, essa semente dará fruto. Em última análise, declarar a palavra de Deus não é opcional para aqueles que desejam ver sua mão em ação. É uma prática diária, uma disciplina espiritual que conecta o céu com a terra. Então, se há algo a repetir todas as manhãs ao acordar, que seja isto: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Isso não é apenas uma frase, é uma chave que abre portas, derruba muros e traz a provisão divina para todas as áreas da vida. O poder do planejamento sábio, construindo sua prosperidade passo a passo. A Bíblia não deixa margem para dúvidas quando fala sobre a importância do planejamento. Em Provérbios 21:05, somos ensinados: os planos do diligente levam ao lucro, assim como a pressa leva à pobreza. Isso não é apenas um ditado sábio, é um princípio espiritual e prático que transforma vidas. Muitos começam um ano com entusiasmo, mas sem um plano claro. Eles têm sonhos, sim, mas lhes falta estrutura. E aqui está a grande verdade: um sonho sem um plano não é mais do que um desejo fugaz. Deus honra a ordem, a estratégia e a ação bem pensada. A pressa tem sido o erro fatal de muitos. Vivemos em uma era em que tudo parece urgente, em que cada decisão deve ser tomada ontem. No entanto, a pressa raramente traz bons resultados. A sabedoria bíblica nos convida à calma, à análise e ao planejamento estratégico. Quantas vezes uma decisão precipitada causou problemas financeiros, emocionais ou familiares? Um erro comum é agir por medo ou desespero em vez de esperar pela direção de Deus e criar um plano sólido. Planejar com sabedoria não significa ter todas as respostas antes de começar, significa ter clareza sobre seus objetivos e um mapa claro dos passos necessários para chegar lá. Deus não abençoa a inatividade, mas também abençoa a impulsividade. Um plano bem pensado é aquele que foi apresentado a Deus em oração, examinado honestamente e estruturado de forma responsável. Não basta desejar um bom ano, você tem que construí-lo passo a passo com ações concretas e realistas. O dinheiro é uma área onde o planejamento se torna mais crítico. As finanças não se administram sozinhas, elas exigem intenção e propósito. Não basta ganhar dinheiro, você tem que saber como gastá-lo, poupá-lo e investi-lo. Uma pessoa que não planeja suas finanças é como um agricultor que semeia sementes aleatoriamente, sem preparar a terra ou cuidar do crescimento de suas plantas. O resultado é previsível: pobreza e frustração. A prosperidade não vem por acaso, vem por meio de decisões sábias e consistentes. A sabedoria também implica em revisar os planos regularmente. Um bom plano não é estático,
é dinâmico. As circunstâncias mudam, os desafios surgem e as oportunidades aparecem. Deus pode abrir uma porta que não estava em seu radar, mas se você não tiver um plano flexível, pode perder a oportunidade. É por isso que planejar com Deus não significa se apegar rigidamente a uma estrutura, mas caminhar com sensibilidade espiritual e adaptabilidade. Muitos dizem: não tenho tempo para planejar, mas a realidade é que não planejar custa muito mais tempo e recursos a longo prazo. 1 minuto investido em planejamento pode lhe poupar horas de trabalho desnecessário e frustração. Grandes conquistas não são produto do acaso, mas de uma série de pequenos passos bem calculados. A disciplina e a consistência são a base de qualquer plano bem-sucedido. Não espere que tudo esteja perfeito para começar, comece com o que você tem e confie que Deus guiará seus passos. Em última análise, um bom plano sempre começa no altar da oração. Antes de tomar decisões importantes, apresente suas ideias e metas a Deus. Permita que Ele corrija, ajuste e alinhe seus planos com a sua vontade. Quando seus objetivos estão alinhados com o propósito de Deus, o sucesso deixa de ser uma possibilidade e se torna uma promessa. Então, planeje com fé, caminhe com paciência e haja com determinação. Se você tem uma meta específica para 2025 ou precisa da direção de Deus em seus planos, deixe seu pedido nos comentários. Estaremos orando por você, acreditando que Deus lhe dará clareza e sabedoria para cada passo que você der. Resiliência e perseverança, prosperando através dos desafios. A vida nem sempre segue o caminho que imaginamos. Às vezes, os planos mais meticulosamente elaborados parecem desmoronar diante de nossos olhos. No entanto, nesses momentos de incerteza, surge uma verdade que não devemos esquecer: Deus ainda está no controle. O salmista expressou isso claramente no Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta promessa não significa que os problemas desaparecerão imediatamente, mas que a aurora sempre chega para aqueles que confiam no Senhor. Ser resiliente não é simplesmente resistir às tempestades, é aprender a crescer no meio delas. A história de Davi ilustra perfeitamente esta verdade. Embora tenha sido ungido rei como um jovem pastor, seu caminho até o trono foi repleto de obstáculos, perseguições e momentos de desespero. Ele passou anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas e enfrentando situações em que parecia que a promessa de Deus nunca se cumpriria. Mas Davi não parou de acreditar, não abandonou sua fé. Ele entendeu que o tempo de Deus é perfeito e que cada etapa de sua vida tinha um propósito. Deus não desperdiça o sofrimento, cada lágrima, cada provação está moldando nosso caráter e nos preparando para algo maior. Hoje, é fácil desanimar quando as coisas não saem como esperamos. Talvez o negócio que você começou com tanto entusiasmo não tenha dado frutos imediatamente, ou talvez as dívidas pareçam se multiplicar em vez de diminuir. Mas aqui está a diferença: a resiliência não é natural, é espiritual. Ela vem de saber que há um Deus por trás de cada processo, um Deus que não abandonou o navio no meio da tempestade. As crises não são o fim da história, são capítulos que preparam um final muito maior. A fé e a resiliência são inseparáveis, não se pode ter uma sem a outra. A fé ajuda você a acreditar na promessa, e a resiliência ajuda você a caminhar em direção a ela mesmo quando o caminho é difícil. As pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que nunca falham, mas aquelas que se levantam repetidamente após cada queda. Como você reage quando enfrenta um obstáculo? Você desiste ou continua caminhando, mesmo que seja com passos pequenos e dolorosos? Neste ponto, é importante lembrar algo: Deus não lhe prometeu ausência de dificuldades, Ele lhe prometeu sua presença no meio delas.
Assim como ele esteve com Davi no deserto e nas cavernas, ele está com você agora mesmo, no meio de suas lutas, seus desafios e suas incertezas. Cada dia que você decide se levantar e continuar, está demonstrando que sua fé não depende das circunstâncias, mas do caráter imutável de Deus. Às vezes, a maior batalha não é contra os problemas externos, mas contra os pensamentos internos, o medo, a dúvida e a voz que sussurra: você vai conseguir. Mas toda vez que esses pensamentos aparecerem, lembre-se desta verdade: Deus não terminou com você. Se você está respirando, é porque ainda há capítulos a serem escritos em sua história. Resiliência não é apenas suportar, é avançar com esperança. É olhar além do momento presente e ver o quadro completo que Deus já projetou para você. Em última análise, confiar no processo é aceitar que Deus está trabalhando mesmo quando você não pode ver. É saber que cada lágrima, cada oração, cada pequeno esforço está sendo contado. Assim como a noite não dura para sempre, suas provações também não durarão. E quando a aurora chegar, quando as portas finalmente se abrirem e as promessas se cumprirem, você olhará para trás e perceberá que cada passo valeu a pena, porque um processo dirigido por Deus nunca é em vão. O elo entre oração e conhecimento, duas asas para o sucesso. Você já sentiu como se estivesse em uma corrida contra o tempo, que trabalha, se esforça e dá o seu melhor, mas o sucesso parece nunca chegar? Esse sentimento pode ser devastador, mas aqui está a chave: Deus está trabalhando no processo, mesmo quando você o vê. Talvez o que você precise não seja de outro sinal, mas da certeza de que está no caminho certo. É por isso que, antes de continuar, faça uma declaração de fé que alinhe seu coração com as promessas de Deus. Eu declaro que meu esforço dará frutos no tempo de Deus. Deixe-a nos comentários agora mesmo e faça-o com a convicção de que suas palavras têm poder. As histórias de sucesso raramente são lineares, não são contos de fadas onde tudo dá certo desde o início. Tom Onaga, fundador da Domino's Pizza, é um exemplo vivo disso. Ele começou seu negócio com pouco mais do que uma ideia e uma vontade inabalável. Ao longo dos anos, ele enfrentou dívidas esmagadoras, fracassos comerciais e momentos em que tudo parecia perdido. No entanto, cada queda era uma oportunidade para se levantar com mais força. Tom não desistiu porque entendeu um princípio-chave: o sucesso não é uma questão de velocidade, mas de perseverança. Quantas vezes já jogamos a toalha pouco antes de chegar ao cume? A história de Tom Onaga não é apenas um relato de sucesso empresarial, é uma lição de resiliência e fé aplicada nos negócios. Muitas pessoas querem resultados sem passar pelo processo, querem colher sem semear, receber sem dar, chegar sem caminhar. Mas a realidade é clara: não há sucesso sem sacrifício, nem prosperidade sem consistência. Deus pode abrir uma porta para você, mas é você quem deve atravessá-la. O sucesso também tem a ver com disposição. Tom não só trabalhou duro, mas também buscou conhecimento, estratégias e conselhos. Às vezes, as respostas não vêm do céu em forma de raios de luz, às vezes, elas vêm em forma de oportunidades, mentores e recursos disponíveis. Deus abençoa o esforço diligente e a sabedoria aplicada. A história de Tom nos lembra que as vitórias mais doces são aquelas que nascem do trabalho diário, da disciplina e de uma confiança inabalável de que Deus está ao nosso lado. No entanto, há algo que devemos entender: o sucesso nem sempre se parece com o que imaginamos. Às vezes, os planos mudam, as oportunidades desaparecem e as portas se fecham. Mas cada uma dessas experiências tem um propósito. Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum esforço, nenhum fracasso. Cada passo conta, mesmo aqueles que parecem não levar a lugar nenhum. Então, se hoje você se sente estagnado,
Lembre-se disto: o processo não é o fim, é parte da jornada. O sucesso não é um destino final, é uma série de pequenas conquistas acumuladas dia após dia. Talvez você não veja os resultados imediatamente, mas cada passo que você dá, cada hora investida e cada oração feita com fé estão construindo algo muito maior do que você pode imaginar. Como Tom Monaghan, talvez hoje você veja o topo da montanha, mas se continuar subindo, eventualmente chegará lá. Finalmente, não se esqueça de que você não está sozinho neste caminho. Deus está com você, mas você também tem uma comunidade caminhando ao seu lado. Aqui no canal Riquezas da Bíblia, estamos comprometidos em ajudá-lo em cada passo de sua jornada. Queremos ser uma fonte de inspiração, orientação e apoio em sua busca por prosperidade financeira, espiritual e pessoal. Então, não importa quantas vezes você caia, levante-se, sacuda a poeira e continue, porque sua história ainda não acabou, e o melhor ainda está por vir. A oração é um pilar fundamental na vida de qualquer crente, mas raramente entendemos que ela deve andar de mãos dadas com o conhecimento. Oséias 4:6 deixa bem claro: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Este aviso não é para os outros, é para cada um de nós. Não basta orar por mudança se estamos dispostos a aprender, crescer e aplicar princípios sábios em nossa vida diária. Deus não abençoa a ignorância nem recompensa a passividade. Ele honra aqueles que buscam com intenção, que estudam e aplicam o que aprendem. Muitos oram por prosperidade, mas continuam a tomar decisões financeiras irresponsáveis. Outros oram por um negócio de sucesso, mas nunca se capacitam sobre como administrá-lo corretamente. Aqui está a verdade que muitas vezes evitamos: a fé sem obras é morta. Orar é crucial, sim, mas depois de dizer amém, é necessário se levantar e agir com sabedoria. Deus fará por nós o que podemos fazer com nossas próprias mãos. Cada oração deve ser acompanhada por uma ação concreta, um passo firme em direção ao propósito que buscamos alcançar. O exemplo mais claro disso é visto na vida de Jesus. Apesar de ser o Filho de Deus, Jesus orava constantemente, antes de tomar decisões importantes, antes de enfrentar desafios e depois de grandes vitórias. Ele buscava momentos a sós com o Pai. Se Jesus, com todo o seu poder e autoridade, considerava a oração indispensável, quanto mais nós deveríamos. No entanto, Jesus apenas orava, ele também ensinava, ouvia e aprendia. Ele nos deixou um equilíbrio perfeito entre espiritualidade e ação prática. Mas aqui surge outro ponto importante: o mundo está cheio de desinformação. Vivemos em uma era em que as redes sociais, os gurus financeiros e os conselhos vazios podem nos confundir mais do que nos ajudar. Não basta buscar conhecimento, é preciso buscar o conhecimento certo. Deus deu princípios claros em sua palavra sobre finanças, desenvolvimento pessoal e sucesso nos negócios. No entanto, Ele também nos deu recursos externos, livros, cursos, mentores. Ignorar essas ferramentas seria como orar por uma colheita sem estar disposto a semear as sementes certas. Neste ponto, é importante entender que o conhecimento não é um destino, é uma jornada constante. Cada dia é uma oportunidade de aprender algo novo, de melhorar em uma área específica e de fortalecer nossas fraquezas. Muitos fracassam não por falta de oportunidades, mas por falta de preparação. Você não pode pedir a Deus que abençoe seu negócio se está disposto a estudar administração. Você não pode esperar estabilidade financeira se não aprender a orçar e a poupar. A oração abre portas, mas o conhecimento ensina como atravessá-las. É aqui que a comunidade entra. Ninguém pode crescer sozinho. Uma das maiores bênçãos que temos em nossa era é a oportunidade de aprender e crescer juntos.
E aqui no canal Riquezas da Bíblia, esse é o nosso compromisso com você. Não estamos aqui para lhe dar fórmulas mágicas ou promessas vazias, estamos aqui para caminhar com você, para compartilhar princípios sólidos baseados na Palavra de Deus e em experiências reais. Queremos ser uma fonte constante de inspiração e sabedoria em sua vida. Portanto, em 2025, faça da oração e do conhecimento seus melhores aliados. Ore com fé, com sinceridade, com esperança. Fale com Deus não apenas quando estiver em apuros, mas todos os dias. E depois de orar, levante-se e busque aprender algo novo. Assista a cada vídeo, leia cada recurso, ouça cada conselho com humildade e disposição, porque quando a oração e o conhecimento caminham juntos, os resultados não são apenas visíveis, mas extraordinários. Agora, antes de terminar este ponto, quero convidá-lo a orar juntos. Que estas palavras sejam um ponto de partida para seu diálogo com Deus. Senhor, hoje venho diante de Ti com um coração humilde e disposto. Reconheço que preciso de Ti a cada passo que dou. Ajuda-me a perseverar na oração, a não desanimar quando as respostas vêm imediatamente. Dá-me sabedoria para buscar o conhecimento certo e aplicá-lo responsavelmente em minha vida diária. Que meu tempo de oração seja um refúgio e minha busca por conhecimento uma ferramenta poderosa para cumprir Teu propósito em minha vida. Eu Te entrego meus planos, minhas metas e meus sonhos para este ano, e confio que guiarás cada passo que eu der, em nome de Jesus. Amém. Cada ensinamento compartilhado hoje não é apenas um conjunto de palavras, são chaves espirituais que podem abrir as portas para um 2025 cheio de prosperidade, paz e propósito. Mas aqui está a chave: não basta ouvir, é necessário aplicar. Dedicar seu ano a Deus, declarar suas promessas com fé, planejar com sabedoria, ser resiliente nos momentos difíceis, aprender com exemplos de sucesso reais e, acima de tudo, perseverar na oração e na busca constante por conhecimento são os passos que farão a diferença entre apenas mais um ano e um ano extraordinário. Agora é a sua vez, deixe que esta mensagem permaneça apenas em sua mente. Leve-a para a sua vida diária. Faça dela parte de seus hábitos. Apresente suas metas a Deus. Ore com fé. Planeje com propósito. E caminhe com a certeza de que Deus está com você a cada passo do caminho. E se em algum momento o caminho se tornar difícil, lembre-se das palavras que você declarou: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Não se esqueça de deixar seu pedido de oração nos comentários. Este ato não é apenas uma interação digital, é um ato de fé. Declare também com confiança a frase profética que compartilhamos com você: eu declaro que meu esforço dará frutos no tempo de Deus. Escreva agora mesmo e faça-o com a certeza de que suas palavras têm poder e que Deus está ouvindo cada uma delas. Se você quer se aprofundar ainda mais nesta jornada de fé e crescimento financeiro, convidamos você a assistir ao nosso vídeo 5 hábitos diários da Bíblia para uma vida financeira abençoada. Neste conteúdo, você descobrirá princípios práticos e bíblicos que podem transformar sua vida diária e ajudá-lo a alcançar novos patamares. Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precisa ouvir esta verdade hoje. Sua interação não apenas nos ajuda a crescer, mas também estende esta mensagem a mais pessoas que precisam dela. Que Deus o abençoe abundantemente em todas as áreas de sua vida, que sua paz o acompanhe, que sua sabedoria o guie e que sua provisão seja abundante a cada passo que você der.